Antes de mais, começo por cumprimentar todos os presentes e agradecer o convite para estar presente e proferir uma alocução, uma conferência, como quiserem, no âmbito de um grupo de trabalho que eu reputo de muito importante. É um grupo de trabalho que reúne habitualmente aqui no arquivo, com conferências que têm sido muito interessantes. Eu não espero não vos decepcionar, é claro. Começo já por fazer essa pequena advertência e, fazendo eu parte da comissão científica deste grupo de trabalho, nem sequer fui ouvida nem achada para a minha escolha. Quer dizer, quando me chegaram, bateram à porta, eu realmente fui incapaz de dizer que não, apesar de, às vezes, a agenda não facilitar muito, sim, mas, desde logo, porque considero que, de facto, este grupo de trabalho é um grupo de trabalho muito promissor e também reúne investigadores muito jovens, e isso para mim é uma garantia de continuidade, a juventude nestes grupos de trabalho. Portanto, eu hoje vou-vos falar de um tema que, não sendo recorrente, introduz, de facto, algumas cambiantes novas. A vantagem que nós temos enquanto historiadores é que fazemos um pouco como fazem os grandes produtores de vinho, não é? Põem o vinho nas cubas, a amadurecer, e realmente depois os taninos abrem, os buquês do vinho também ganham outro corpo, e acontece a mesma coisa com a investigação. Pelo menos eu, em certos temas, isso tem acontecido comigo. Eu abandono os temas, volto a eles e parece que os vejo de outra forma, parece que estiveram a amadurecer sem eu dar conta disso. Não é? E por isso eu hoje vou-vos falar dos planos e redes internacionais da reforma pombalina da Universidade, retomando também algumas coisas que já foram motivo de reflexão anterior, mas que não são a mesma coisa. Desde já digo, porque acho que é uma prevenção que devo fazer, porque quem conhece a minha obra perceberá que há aqui coisas novas. Portanto, o que é que eu pretendo nesta comunicação? Pretendo focar, em primeiro lugar, os múltiplos condicionamentos, tempos e ecos internacionais da reforma da Universidade de Coimbra no século XVIII, recorrendo para já e por agora a documentação impressa e manuscrita existente em instituições portuguesas. Creio que para levar mais longe este projeto terei, naturalmente, que alargar a investigação a outras instituições estrangeiras. Em breve relance, eu assinalo desde já a ausência do tratamento sistemático deste tema na bibliografia da história da Universidade do século XVIII. De facto, só no fim do século passado, a historiografia nacional e estrangeira acabou por se centrar, inevitavelmente, de forma global e integrada, nas permanências e transformações ocorridas desde a Idade Média até quase aos nossos dias nas universidades europeias. Portanto, digamos que a própria historiografia internacional nunca olhou esta instituição como uma instituição em rede. Estamos a falar da universidade. E eu falo em universidades europeias sem qualquer complexo europeísta, visto que a universidade é, enquanto produto social e criação cultural, uma instituição tipicamente europeia. Também não é demais salientar que universius, na raiz de universitas, conota tanto a dimensão universal do saber quanto a livre circulação reconhecida aos agentes de conhecimento vinculados à instituição universitária. Portanto, sem complexos europeístas e tentando até contrariar o isolamento votado aos estudos que foram produzidos antes dos anos 80 do século passado, Walter Rueg, no prólogo ao segundo volume de Uma História da Universidade na Europa, falava da terra incógnita que os historiadores estavam obrigados a percorrer, aludindo assim à ambição crítica e à construção de um modelo compreensivo aplicado a estas organizações complexas, conectadas e em funcionamento em rede desde os remotos tempos da Idade Média.
na impossibilidade de referir os mais recentes contributos historiográficos sobre este território de investigação, que são as universidades europeias, território que conheceu, devemos dizê-lo, uma grande expansão nos últimos 10 anos. Eu não posso deixar de referir esta obra, a história da universidade na Europa, que teve a revisão científica do professor Fernando Taveira, e em que colaboraram grandes historiadores europeus, nomeadamente o Roy Porter, o William Frischhoff e um alemão fantástico, o Hammerstein. Esta obra representa para mim um momento significativo de pensar a universidade em contexto europeu e em rede. Mas, apesar de ter a colaboração de Roy Porter, que é um grande especialista da cultura e das instituições do século XVIII, penso que há aqui um déficit claro nesta obra, também já a minha leitura crítica, no relacionamento interuniversitário das universidades europeias do século XVIII. E como tenho aqui na presença o Carlos Alves, que trabalhou sobre a ordem natural nas reformas universitárias de Salamanca e Coimbra, eu penso que o próprio Carlos Alves, que se doutorou há muito pouco tempo no ICS, é um exemplo de uma tentativa bem sucedida de combater essa ausência de diálogo interuniversitário que falta nesta obra. Ora bom, tendo em conta vários contributos, eu vou seguir um inquérito muito pessoal, não é? Conhecendo esses contributos historiográficos, e o inquérito que eu proponho pressupõe o percurso a uma perspectiva comparada e a uma problematização ampla do ponto de vista cultural e institucional, de reformas que foram pensadas e concretizadas, não só da reforma que foi concretizada, mas dos planeamentos sucessivos que a reforma que foi concretizada no século XVIII deu lugar. Parte, portanto, de um conjunto de perguntas a que vou tentar responder, embora o tempo seja breve e as respostas não sejam digamos assim, completas para todas as perguntas que formulo, e há uma coisa que eu pretendo contrariar a tendência historiográfica que tem perspectivado a Universidade Pombalina como um empreendimento datado, 1772, sem um antes e um depois bem definidos, e que tem atribuído a reforma de 72 ao Marquês de Pombal e a um reduzido escolo de conselheiros reunidos sob a égide da famosa Junta de Providência Literária. E de forma sucinta, o que é que eu pretendo responder? A estas perguntas, que momentos e agentes e meios permitiram pôr em marcha mudanças significativas no ensino universitário de escala internacional, sempre a ideia da internacionalização, foram constantes e uniformes as tentativas de revisão curricular ideadas ao longo do século XVIII, pergunta que eu faço. Como caracterizar os estímulos e o contexto cultural das reformas da Universidade de Coimbra, pensadas e planeadas no século XVIII? Que paradigmas científicos e que modelos de cultura organizacional do saber foram adotados e rejeitados? Porque houve rejeições também. E em que medida as iniciativas reformistas dos ministros Dom João V e de Dom José tiveram continuidade? E como avaliar o eco internacional da reforma pombalina da Universidade, que é aquela cuja concretização nós conhecemos melhor? Ora bom, o primeiro grande impulso reformista universitário remonta à época de Dom João V. É indiscutível. E, por provisão da Mesa da Consciência e das Ordens, de 31 de outubro de 1716, o reitor Dom Nuno da Silva Teles, ligado à Casa dos Marqueses do Alegrete, recebe o encargo de proceder à construção e engrandecimento da livraria do Pátio das Escolas. Não sem antes ter havido uma consulta prévia do próprio reitor à Mesa da Consciência e Ordens, chamando a atenção para o incumprimento de um artigo
dos Estatutos de 1653, que previa uma casa de livros, uma livraria, que era quase inexistente em termos institucionais na universidade. Havia livrarias dos colégios, nós sabemos, não é? Mas uma livraria de grande porte era inexistente. Também sabemos que a obra da reforma, da construção da Biblioteca Joanina está concluída em 1728, mas as encomendas de livros antigos e modernos para a livraria prolongam-se pelas décadas seguintes. A biblioteca, o Templo da Sabedoria, na seção de Rafael Blutot. Biblioteca, para Rafael Blutot, é o Templo da Sabedoria. Passa, a partir do momento em que ela é construída e começa a ser provisionada de livros, passa a ocupar um papel axial na instituição académica, reforçando o seu vínculo à cidade e ao mecenato joanino, conforme indica esta inscrição no entabelamento superior do pórtico de entrada da biblioteca, que diz: a Augusta Coimbra deu esta sede aos livros para que adorne ou coroe a sua cabeça com a biblioteca. Portanto, há aqui um vínculo claro entre a cidade, a sabedoria que a própria instituição alberga e suporta, e o rei. A biblioteca, simbolizando, portanto, o poder majestático e a ambição cultural da realeza, deveria funcionar como mola da renovação dos cursos universitários. Dito de outro modo, a majestosa obra da Casa dos Livros, e esta Casa dos Livros é uma expressão que aparece nos documentos da época, no seu esplendor decorativo, não se destinava apenas a deslumbrar o olhar, mas a transformar os hábitos de estudo e os conteúdos dos cursos ministrados na Alma Mater. A ideia da reforma das faculdades é, portanto, inseparável de um dos instrumentos mais poderosos para concretizar essa reforma, a biblioteca. Referimos-nos aos acervos de livros modernos cautelosamente encomendados para a biblioteca, conforme deixa antever o passo da carta do Cardeal da Mota para o embaixador Dom Luís da Cunha, datada de 1 de setembro de 1729, em que ele diz: El Rei, meu senhor, reconhecendo quanto é indecorosa ao crédito da Universidade de Coimbra a falta de uma livraria pública, é muito interessante esta expressão, livraria pública, foi servido mandar construir uma grande casa para este emprego, a qual se acha inteiramente acabada quanto ao material, mas quanto ao formal, tanto no princípio, que apenas tem um pequeno corpo de autores juristas. Estamos em 1729. Para prover a magnificente construção do pátio das escolas, procedeu-se a sucessivas encomendas de livros de filosofia e medicina, especialmente dos sistemas modernos. Algumas isto são expressões que aparecem nas cartas de Dom Luís da Cunha e que estão depositadas na Academia das Ciências de Lisboa, na famosa série azul. Algumas dessas remessas, adquiridas por intermédio do diplomata Dom Luís da Cunha, incluíam títulos escolhidos, e agora passo a citar o que vem numa destas cartas, pelo método que se tomou na Universidade de Leyde. E este método da Universidade de Leyde respeitava, de facto, o conselho do médico e filósofo português Ribeiro Seixas, que, à época, frequentava a Universidade de Leiden, sendo, nessa altura, dirigido por um dos maiores clínicos do seu tempo, Hermann Boerhaave. Portanto, num primeiro momento, o estímulo para a reforma dos estudos tem origem num primeiro acervo bibliográfico, constituído à semelhança do que a Universidade de Leiden adotara nos cursos de Medicina e Filosofia. Portanto, não podia ser mais de ponta, mais moderno. Através da correspondência referente a posteriores encomendas,
percebe-se que algumas estantes da livraria estavam destinadas a albergar os mais modernos contributos científicos que, em concomitância, eram ensinados numa das mais famosas universidades europeias da época. Os agentes que propiciaram esta mudança não agiram livremente. Sem deixarem de condicionar os caminhos da reforma dos estudos, procuraram corresponder às intenções do monarca Dom João V, dos seus conselheiros e também dos seus ministros. Isso mesmo se depreende deste outro passo de uma carta do cardeal da Mota, secretário de Estado Dom João V, para o embaixador Dom Luís da Cunha, em que ele diz: El Rei, meu senhor, aprova inteiramente tudo quanto Vossa Excelência tem obrado nele, pois é igualmente preciso e importante que se emende o método de estudo da nossa universidade, não só no que respeita à medicina, mas ainda quanto ao mais às outras faculdades. Portanto, este intento régio e ministerial correspondeu com manifesta tibieza o reitor da época, Francisco Carneiro de Figueiroa, e, sobretudo, a corporação académica. O cardeal da Mota sabia que a tarefa não era fácil, mas, em 1730, ainda acalentava a esperança de levar avante a modernização da Faculdade de Medicina, conforme confessava, mais uma vez, em carta ao seu correspondente na Haia. É esta carta, Dom Luís da Cunha, em que o cardeal da Mota diz que tinha acabado de ler uma cópia de um texto que o António Ribeiro Seixas tinha escrito, um plano de reforma da Faculdade de Medicina, que achava que tinha excelentes arbítrios, excelentes conselhos, que achava possível pôr em prática, mas que temia a reação dos lentes e, por cautela, nem tinha posto o plano do Ribeiro Seixas na mão dos lentes para que ele não fosse completamente destruído ab início. Portanto, esta carta é muito sintomática. Esta carta é de 17 de outubro de 1730. 3 anos envolvidos, sobre 1730, os livros que iam chegando à biblioteca continuavam a não servir para ilustrar as 3 faculdades. E, mais uma vez, o cardeal da Mota diz: se os que se esperam de jurisprudência e teologia tiverem tanto uso quanto até agora têm os de medicina moderna, já que já se acham naquela livraria, nenhuma falta farão os outros. Portanto, os livros continuavam mortos nas estantes. Como escrevemos noutro estudo, a universidade, contra a vontade dos seus mestres e a indiferença da corporação estudantil, ficara, todavia, dotada das armas que a haveriam de transformar, ou seja, dos livros, dos autores mais modernos, dos mais modernos sistemas filosóficos. Dos róis de aquisição e pagamento de encomendas, alguns dos quais estão, efetivamente, na biblioteca, no arquivo da Academia das Ciências, nós encontramos referências às obras de Pufendorf, de Wolff, de Tomásio, de Ainésios, de Muschenbroek, dos 2 irmãos Muschenbroek, que são os grandes divulgadores da obra de Newton, Descartes, Galileu, Torricelli, Gravens, Bell, Pierre Bell. Portanto, há um conjunto enorme de obras que tinham já dado entrada na biblioteca, nos anos 30, 40. Não são livros, também dicionários temáticos, enciclopédias, repertórios bibliográficos especializados, atas de academias científicas europeias, e, portanto, havia, de facto, uma grande atualidade de aquisições bibliográficas. 50 anos depois, pouco se inovou. Em boa parte, os manuais que a Junta de Providência Literária adotou para as faculdades reformadas de 1772 acharam-se, em grande parte, há muito arrumados nas estantes de vistosas chinoiseries que ornavam a majestática e atualizada livraria do pátio das escolas. À época da criação da Biblioteca Joanina, deram entrada também no Paço Real, em Lisboa, outras ricas coleções de livros,
gravuras, exemplares de história natural, globos e objetos artísticos adquiridos em Londres, Paris, Haia, Bruxelas, Viena, Madrid e Roma. Adquiridos por embaixadores e agentes de negócios portugueses, conforme documentou recentemente Angela Della Force numa obra fantástica chamada The Lost Library of the King of Portugal, publicada há 2 anos. E, através desta obra, da Angela Della Force, que eu li com imenso agrado, eu percebi que na capital britânica, o embaixador, na altura, estamos nos anos 30 do século XVIII, que era também membro da Royal Society of London, o António Galvão de Castelo Branco, recebeu ordens para compilar informações sobre notáveis bibliotecas inglesas, incluindo as de Cambridge e as de Oxford, e ficou obrigado a enviar para a corte catálogos atualizados de editores e livreiros ingleses. Por esse tempo, a Embaixada Portuguesa, em Londres, estabeleceu contactos com o médico português Jacob de Castro Sarmento, fixado na cidade desde 1721. Inserido na comunidade sefardita que reunia na sinagoga Bevis Marx, Jacob de Castro Sarmento terá tido os primeiros contactos com a ciência moderna por via de David Nieto e de Isaac de Sequeira Samuda. O primeiro rabi da comunidade e adepto do sistema newtoniano, era autor de textos em que procurava conciliar a teologia judaica com a ciência moderna, nomeadamente de Isaac Newton. O segundo, outro influente médico judeu português, também ele sócio da Royal Society, facilitou a integração de Jacob de Castro Sarmento nos meios científicos e intelectuais londrinos e propiciou a sua adesão à prestigiada sociedade londrina, que era, de certa maneira, herdeira do legado de Newton. Legado científico, é claro. A partir de 1735, o médico português, estamos a falar de Jacob de Castro Sarmento, estreita relações com o ministro plenipotenciário Marco António de Azevedo Coutinho, vindo depois a conhecer pessoalmente o seu substituto na legação diplomática, isto é, vindo a conhecer pessoalmente Sebastião José de Carvalho e Melo, que, como todos sabemos, esteve como embaixador em Londres entre 1738 e 1742. Jacob de Castro Sarmento manteve-se atento às necessidades do seu país e, em particular, às políticas de ensino, cujas reformas começavam a esboçar-se, lentamente, mas a esboçar-se. Neste ponto, o seu contributo encerrava 2 propósitos fundamentais: a divulgação da filosofia experimental, primeiro de base baconiana e depois, claramente, assente na ciência e método de Isaac Newton, e, em segundo lugar, na defesa intransigente da reforma do ensino da medicina em Portugal. Em 1737, Jacob de Castro, isto aqui é a biblioteca, esta majestosa livraria, isto é a primeira sala, e aqui tem a imagem da obra que eu vos queria referenciar. Em 1737, Jacob de Castro Sarmento publica a Teórica Verdadeira das Marés, conforme a filosofia do incomparável cavalheiro Isaac Newton, livro que não inaugurou o debate sobre Isaac Newton em Portugal. Porquê? Porque Dom Francisco Xavier de Menezes, quarto conde de Ericeira, já considerara a figura do inglês como o maior de entre os filósofos em discurso recitado na Academia Real da História e, portanto, não sendo uma novidade absoluta, o contributo do Jacob de Castro Sarmento constitui, sem dúvida, a primeira sistematização e com o intuito de divulgação da filosofia newtoniana. E eu quero também, já agora, referenciar a data em que ela é publicada. A Teórica Verdadeira das Marés, que é uma obra de sistematização do método e da filosofia experimental de Newton,
a partir da lei da gravitação universal, uma demonstração da lei da gravitação universal a partir do movimento das marés, é publicada com muita atualidade. Porquê? Porque, efetivamente, Newton começa a ser divulgado em toda a Europa exatamente nos anos 30 do século XVIII. E aparece em português também nos anos 30 do século XVIII, uma versão de divulgação. Estou-me a referir à obra do Pemberton, que publica a View of Sir Isaac Newton em finais da década de 20, em 28, mas ele é um inglês, não é? Depois Voltaire escreve os Éléments de la philosophie de Newton, que são publicados em Amsterdão em 1738, um ano depois de Jacob de Castro Sarmento, e o Algarotti, que publica exatamente em 1737 o Newtonianismo per les dames, que é também uma obra de divulgação. Infelizmente, a obra portuguesa de divulgação do sistema de Isaac Newton, dedicada ao Marquês de Cascais, apesar da sua intrínseca qualidade e rigor, não teve o impacto de outras obras congêneres, é preciso dizer. Basta ter presente que, em meados do século, Pedro Ocur de Padilha retomava com argumentos marcadamente neo-aristotélicos o debate sobre as causas das marés, numa obra publicada logo a seguir ao terremoto, chamada Efeitos Raros e Formidáveis dos Quatro Elementos, publicada em 1758. Parece que não tinha lido, de facto, Jacob de Castro Sarmento ao publicar esta obra. De qualquer maneira, o Pedro Ocur de Padilha não desconhecia completamente os divulgadores do newtonianismo, também é preciso acrescentar, mas a sua tomada de posição era claramente neo-aristotélica neste campo. Em contacto frequente com as mais prestigiadas instituições culturais portuguesas, Castro Sarmento, o tal médico judeu, procurou, através da Royal Society, oferecer à Academia Real da História diversas sementes do Chelsea Physic Garden, favorecendo assim a constituição de um possível horto botânico, logo em Lisboa, nos anos 30, e em 1731, endereçou também uma proposta análoga ao reitor da Universidade de Coimbra, D. Francisco Carneiro de Figueiroa, juntou ao seu projeto de biblioteca botânica um horto botânico, como podem ver aqui, eu demarquei a parte de cima para ver que há um edifício muito neoclássico, de resto, daquilo que ele considera a biblioteca botânica, mas esta biblioteca vem integrada neste projeto, que é um detalhado plano arquitetónico da autoria de Hawkley, e é interessante porque esta oferta pressupunha, efetivamente, a possibilidade de se vir a constituir uma biblioteca botânica e um horto, aquilo que mais tarde vem a ser o Jardim Botânico, não é? Na sequência da Reforma Pombalina, muitos anos mais tarde. Mas não se ficam por aqui as ofertas do Jacob de Castro Sarmento. Porquê? Porque na mesma altura ele oferece à Universidade o primeiro microscópio, que dá entrada na Universidade de Coimbra, o microscópio de um grande construtor de instrumentos, de Culpeper, um dos mais prestigiados fabricantes de instrumentos de uso científico no século XVIII. Oferece também um termómetro Fahrenheit para a Universidade e, sobretudo, para a utilização na Faculdade de Medicina, e uma cronologia newtoniana epitomizada que ele dedica a Dom João V e ao príncipe herdeiro Dom José, o futuro rei Dom José I. No campo da medicina, Jacob de Castro Sarmento revelou-se um defensor da corrente iatromecânica, que avaliava o estado de doença e saúde do corpo em função das suas componentes química, fisiológica e mecânica. Foi, a par de Ribeiro Sanches, um dos primeiros divulgadores em Portugal da obra de Hermann Boerhaave, médico holandês considerado um dos maiores vultos da medicina do século XVIII. Fica assim evidente que a aplicação à observação clínica e ao experimentalismo foi divulgada e sustentada em Portugal nos anos 30 do século XVIII, com robustos fundamentos científicos e grande atualidade em relação aos progressos que se iam registando na medicina, na física e na filosofia natural por toda a Europa.
Fica também claro que, num primeiro momento, a pressão reformista fez prevalecer o prestígio cultural da Inglaterra e dos Países Baixos. Claro. Ou melhor, os contributos científicos originários desses países. Para tanto, contribuíram as redes internacionais e o cosmopolitismo das luzes, ambas, as redes e o cosmopolitismo, mediados por uma ativa e eficiente diplomacia cultural. Definidos os mecanismos para pôr em marcha as modificações no ensino universitário e os respectivos agentes e o paradigma newtoniano e experimental que se pretendia começar a implementar no ensino universitário, particularmente na Faculdade de Medicina, importa perceber agora as reações que este primeiro movimento de renovação provocou. Isto é que é importante. A tradicional resistência dos lentes e opositores das faculdades em assimilar as novidades científicas da recém-biblioteca, acrescem outros sinais de bloqueio. A Faculdade de Medicina, por exemplo, recusou dar cumprimento à determinação régia, emanada através da Mesa da Consciência e das Ordens, de 28 de novembro de 1737, que previa o envio de bolseiros para universidades estrangeiras para aí concluírem os seus cursos. A Faculdade de Medicina rejeitou esta determinação. Na sequência de clivagens internas, evidenciadas nos atos de oposição de 1739, para provimento da cadeira de anatomia, uma cadeira fundamental da nova medicina, não é? O reitor acabou por criticar as ideias preconceituosas de alguns lentes que, ao abrigo dos estatutos de 1653, se opunham à modernização do curso. Por fim, em 1743, foi afastado um professor, Bernardo de Almeida Torres, e foi enviado para Goa, penso eu, foi desterrado para Goa, acusado, entre outras coisas, de defender medicinas fundadas nos princípios de filosofia moderna. O recuo institucional no processo de modernização do saber universitário não travou o estreitar de laços culturais com a Europa de além-Pirineus, perfeitamente expresso no conteúdo do Verdadeiro Método de Estudar, publicado logo a seguir, em 1746, de Luís António Verney. A polémica que esta obra originou e a defesa pública por parte de autores portugueses de novas tendências de pensamento científico, estou a lembrar-me do Teodoro de Almeida, deixem-me só passar, estou a lembrar-me do Teodoro de Almeida, da Recriação Filosófica, que começa a ser publicada em 1751. Eu tenho aqui a edição de 1786, penso que é a 6ª edição. Portanto, em 30 anos já tem 6 edições, e é uma obra em 10 volumes, mas o primeiro volume já vai na 6ª edição, nos anos 80. Portanto, há, efetivamente, procura para este tipo de divulgação científica. Também poderia aqui evocar o bom acolhimento dado ao teatro crítico universal de Benedito Ferró, espanhol, um autor eclético, mas de qualquer maneira que foi lido em Portugal e teve aceitação. Poderia também referir a meteórica Gazeta Literária do Porto, publicada nos anos 60, 61, que realmente abre o universo cultural português a um diálogo mais amplo com a Europa das luzes e que não teve realmente uma grande projeção, porque teve uma vida curta, obviamente, chegou a ter cerca de 500 assinantes, esta Gazeta, mas quer dizer, isto para explicar que, embora travada a reforma do ensino superior, havia público para as novidades científicas e filosóficas que se iam publicando e havia divulgadores à altura. E nós temos aqui 2 grandes divulgadores, tanto o Teodoro de Almeida, um oratoriano, como o Verney. Verney publica em 46, o Verdadeiro Método, e a Recriação Filosófica é publicada no mesmo ano em que sai o primeiro volume da Encyclopédie Diderot d'Alembert, em França. Pondo de parte critérios de apreciação exógenos ao campo científico, como sejam o antijesuitismo, o regalismo ou o filojansenismo, vulgarmente associados à reforma dos institutos educativos no século XVIII, gostaria de focar apenas algumas linhas de continuidade programática que ligam os anos 30 aos anos 70,
enfatizar rupturas e novidades no modo de pensar a reforma dos estudos universitários na década de 60 e sinalizar o que foi aceito e o que foi rejeitado, retomando a minha pergunta inicial. Os mais ousados modos de entender a instituição universitária, reformá-la organicamente e modernizar os seus cursos, datam do início da década de 60, não é de 70. Não nos iludamos. Os anos 60 são fundamentais para esta questão. Compreendiam um conjunto vasto de reflexões, elaboradas em resposta a consultas régias, e assinalam um momento inaugural de um programa político que foi sendo progressivamente adiado até 1772. Referimos-nos aos tratados escritos por António Nunes Ribeiro Seixas, que conferem uma inequívoca dimensão internacional à tão desejada renovação do ensino superior. Estou, naturalmente, a pensar nas cartas de educação da mocidade, publicadas em 1760 e logo confiscadas, não tiveram praticamente circulação, e o seu autor não teve direito a pôr o seu nome nestas obras, e quase que negou até ao fim da vida ter sido autor delas, só mesmo nos 3 anos que antecedem a morte é que ele terá confessado que tinha sido o autor destas cartas. No método para aprender a estudar medicina, ilustrado, e isto aqui é importante, com os apontamentos para fundar-se uma universidade real na cidade do Reino que se achasse mais conveniente. Estes apontamentos são de 1761 e vêm em anexo ao método para aprender a estudar a medicina, esse método publicado em 63, mas os apontamentos são anteriores, são de 61, e também uma outra obra que são os apontamentos para estabelecer-se um tribunal ao Colégio de Medicina, que ficou manuscrito e que, na opinião de Maximiano Lemos, que foi o grande biógrafo do Ribeiro Seixas, terão sido escritos antes de 1763. Na introdução ao método para aprender a estudar a medicina, Ribeiro Seixas rotula de erróneo e precário o sistema de ensino praticado na Universidade de Coimbra e teme que se levantem objeções às propostas de revisão curricular que apresenta. Ele lá sabia porquê. E que ele diz que apresenta aos pés do trono de Sua Majestade, de onde saiu a Real Ordem para escrevê-lo. Portanto, ele teve uma encomenda. Ele foi consultado para escrever sobre a reforma da Faculdade de Medicina nos anos 60. Já o teria feito nos anos 30. A fim de amenizar algumas críticas, acrescenta, e isto está dito, que jogam a seu favor quase tudo aquilo que viu praticado nas universidades católicas romanas, como são as de Bolonha, Paris, Turim e Viena da Áustria, para acalmar as críticas. E é interessante porque, logo a seguir, este exemplo europeu é reforçado quando sugere uma prática fundamental à formação médica, que era bem aceita em alguns países europeus, nomeadamente do norte da Europa. Ele cita o caso dos alemães, dos ingleses, dos dinamarqueses e, sobretudo, dos suecos, não é? Que antes de se estabelecerem como médicos, viajavam pelo resto da Europa aprendendo com mestres ilustres na arte de curar. Com estas palavras, e ele diz que não reconhece aos clientes da Universidade de Coimbra mérito para condenar estas teses, estas ideias que viu praticadas por toda a Europa. Com estas palavras, retoma e leva mais longe a Ordem Régia de 1737, rejeitada pela Faculdade de Medicina, ao mesmo tempo que desautoriza quaisquer pareceres contrários de professores e clínicos desconhecedores dos progressos da arte médica por toda a Europa. Em traços largos, e este aqui é o aspecto que me parece mais interessante, em traços largos, define um programa atualizado de formação técnico-científica de médicos e cirurgiões, partindo de uma preparação filosófica prévia e apontando para qualidades que julgava serem necessárias ao exercício da profissão. Começa assim por propor a criação de um colégio de filosofia
que compensasse aquele das artes que existia em Coimbra, diz ele, e que funcionasse como um verdadeiro seminário do entendimento ilustrado. O assento moral, cívico e formativo deste instituto seria suficiente, em seu entender, para adequar os espíritos cultos aos princípios da filosofia das luzes, habilitando-os depois a prosseguir os estudos em áreas mais especializadas. Ao advogar que os estudos filosóficos deviam preceder a medicina e o direito, considera essencial neles incluir a introdução à história de cada uma das disciplinas. Costume hoje das melhores universidades da Europa, diz ele. Com este procedimento, ficava perfeitamente demonstrada uma das grandes bandeiras das luzes, a afirmação do progresso do espírito humano. O colégio que propõe deveria ser parte constituinte daquilo a que chamam uma universidade real. Nela se formariam físicos, matemáticos, médicos e jurisconsultos. A visão unificada destes ramos do saber é sancionada por critérios de bom governo. Diz ele, só com boas leis que defendem a propriedade dos súbditos de cada Estado, que promovem a liberdade, que incitam ao trabalho e à indústria, é que nasce a verdadeira física e, por consequência, a medicina. Se faltam estes poderosos fundamentos da conservação e do aumento do Estado, em lugar da verdadeira física e medicina, brotarão nela todas as extravagâncias da filosofia escolástica. Curiosamente, isto é um dado interessante, pretere a designação de faculdade substituindo-a por colégio, adotando assim, como veremos mais adiante, o modelo de arrumação e funcionamento dos cursos que vigoravam na recém-criada Universidade de Göttingen, fundada em 1734, sob a proteção de Jorge II, por Adolf Munchausen, que havia estudado em Halle e que estabeleceu no eleitorado de Hannover uma universidade de excelente nível, que primava pela liberdade de pensamento, de ensino e de pesquisa. O Colégio de Medicina, que propõe, contava com os mesmos estabelecimentos anexos que mais tarde os estatutos da Universidade de Coimbra de 72 contemplaram. Teatro anatómico, jardim botânico, dispensatório farmacêutico, laboratório químico, enfim. No programa de estudos que delineia, também para a Faculdade de Medicina, os mais modernos autores, especialmente Boerhaave e Haller, ocupam um papel de relevo na definição dos programas do curso. Portanto, a base de formação teórica, com a valorização concomitante da anatomia e da cirurgia e também da higiene, já estavam denunciadas em 1730, ou nos anos 30, e são reafirmadas agora neste escrito do método para aprender a estudar a medicina. A ideação da reforma do curso médico manteve-se quase inalterada, portanto, mas o pensamento de Ribeiro Sanches a respeito da orgânica e do funcionamento da instituição universitária conheceu uma clarificação de monta nos textos dos anos 60. Inspirado no modelo que vigorava na Universidade de Turim e conhecedor da atividade científica e da excelência organizacional da Universidade de Göttingen, aconselha o monarca português a fundar uma universidade real, em tudo semelhante àquelas instituições que lhe servem de referência e cujos estatutos indicam, aliás, os estatutos de Göttingen vêm em apêndice aos apontamentos para Coimbra. Ou melhor, são para a mesa da consciência e ordens e são do conhecimento régio. Mas ele indica também as leis que regem a Universidade de Turim, na altura, também reformada, e em relação à mais avançada e recente universidade que lhe serve de referência, acrescenta os estatutos da Universidade de Göttingen, dos quais, porém, no fim destes apontamentos, uma cópia, têm primazia. Porquê? Porque
quanto ao governo, e também porque, aí, ao contrário da de Turim, aí se exigem que os professores sejam seculares e não clérigos, que os alunos sejam seculares e não clérigos. Portanto, estas instituições eram duplamente modernas, tanto a Universidade de Turim como a Universidade de Göttingen. Tinham exclusivamente por objetivo ensinar as ciências úteis ao Estado e à sociedade civil, estimulando nos alunos que as frequentavam aquilo a que Ribeiro chama a virtude civil. Em segundo lugar, eram estabelecimentos totalmente independentes da Igreja e, como tal, apenas tutelados pelo poder régio. Com base neste figurino, Ribeiro Seixas radicaliza os seus pontos de vista, propondo que nenhum eclesiástico com hábito clerical ou ainda mesmo com ordens menores ensinasse, possuísse ou exercitasse cargo algum na Universidade Real. Vai mais longe ao relegar o ensino da teologia e cânones para a esfera da Igreja, impedindo o funcionamento destes cursos em instituições régias e públicas. Portanto, até aconselha que Braga seria um bom sítio para funcionar uma faculdade de teologia. Retoma este desiderato nas cartas de educação da mocidade e nos apontamentos para fundar-se a Universidade Real, que envia à corte, com os estatutos respectivos de Göttingen. A instituição, diga-se, que muito contribuiu para implantar os ideais filosóficos das luzes e promover o progresso do conhecimento científico na Baixa Saxónia. Preciso dizer que a Universidade de Göttingen teve um papel muito importante na difusão das luzes na Baixa Saxónia. E portanto, é nestes modelos que Ribeiro Seixas se inspira, é claro. Em conformidade com a filosofia eminentemente secular da Universidade Real, o seu governo deveria ter um suporte financeiro próprio, com rendas e bens seculares, administrados sem dependência de institutos, senhorios e benefícios eclesiásticos. A propriedade tinha que ser rendas da universidade, não ter nada a ver com canonicatos, nem com dízimos, nem com arrecadações de foros e laudémios da propriedade senhorial. Nada disso, nada disso. Sem poder detalhar, por falta de tempo, este outro tópico, acrescento que Ribeiro Seixas procurou explicar, nas cartas sobre a educação da mocidade, as raízes históricas daquilo que chamou a monarquia eclesiástica, que considerava que Portugal era uma monarquia eclesiástica, apontando a intolerância como um dos principais malefícios resultantes da interferência da Igreja na esfera do poder civil. Entre outras propostas de vincado, pendor e assento secularizador, reafirmou ser necessária a supressão do ensino da teologia nas universidades públicas, como já disse, ao arrepio daquilo que viria a ser a linha de orientação da reforma pombalina de 72. Com mais de 20 anos de antecipação, propôs a criação da imprensa da universidade, com o argumento de que, sem um organismo deste tipo, seria, e cito, impossível estabelecer-se com a utilidade pública um seminário de ciências. Portanto, é preciso ter uma imprensa para divulgar. A partir do primado da Libertas Philosophandi, de Spinoza, e dos contributos de Pierre Bell e David Hume sobre a liberdade religiosa e o direito à crença e à não crença, Ribeiro Seixas formulou, ainda a propósito da modernização do sistema educativo, as bases do seu entendimento sobre o conceito de tolerância, princípio absolutamente indispensável, segundo ele, ao êxito de qualquer reforma universitária. Sem hesitação, sustentou que a escravidão... este é o organigrama do Colégio de Filosofia, Filosofia Racional, Geografia, Cronologia, Matemática e Economia, como formação do Colégio de Filosofia, e depois a Universidade Real, com as 4 faculdades e com bens e receitas próprios. Aqui está todo um sistema completamente diferente daquilo que virá a vigorar mais tarde. Dizia eu que a tolerância é um princípio norteador de qualquer reforma universitária e, sem hesitação, sustentou que a escravidão atentava contra os princípios da Constituição e conservação da sociedade civil. O dilema da tolerância requeria, portanto, a equação dos 2 termos do mesmo problema, pois, como explicava, se a escravidão faz perder aquela igualdade civil que faz o vínculo e a força do Estado, a intolerância
faz perder aquela humanidade, que é o desejo de a conservar para imitar o Supremo Criador, que tudo criou e tudo está continuamente conservado. Esta é uma afirmação magistral, é uma afirmação de princípio que não agradou naturalmente ao poder pombalino e, enfim, com exceção da filosofia que presidiu à reforma da Faculdade de Medicina, as restantes ideias e orientações de Ribeiro Seixas foram rejeitadas e silenciadas pelo Ministério pombalino. Mas a data em que apareceram formuladas, indica, sem margem para dúvidas, o momento em que começou a germinar, no espírito do ministro Dom José, o propósito de reformar a Universidade de Coimbra. A carta de 12 de março de 1761, dirigida a Jacopo Facciolati, professor da Universidade de Pádua, confirma a concomitância de procedimentos e iniciativas destinados a este fim. Estes dados acabariam por ser vagamente reafirmados por Frei Manuel do Cenáculo, braço direito de Pombal para as reformas educativas, quando, no seu diário, em alusão a uma reunião havida na Junta de Providência Literária, no dia 19 de julho de 1771, refere que o Marquês de Pombal, desde há 6 ou 7 anos, estava ajuntando e compondo o que fosse preciso para a reforma da universidade. Portanto, a ideia nasce nos anos 60. Não é? Bem vistas as coisas, em termos científicos, os estatutos de 72 e a consequente criação das faculdades de Matemática e Filosofia na Universidade de Coimbra não representavam uma novidade absoluta. Aquilo que toda a gente admite ser uma grande novidade, para nós que conhecemos a documentação anterior, é apenas um reiterar de propostas anteriores e uma aplicação mitigada de propostas muito mais ousadas apresentadas por outros conselheiros, nomeadamente por Ribeiro Seixas. Surgiram tardiamente, estes estatutos, em resultado de conselhos e advertências que se acumulavam nos gabinetes ministeriais. Já passei o tempo, não é? Com certeza, vou já acabar, porque a última coisa que eu quero é amassar o auditório. Portanto, na verdade, a ideia de que há um desfazamento temporal notório e que também a novidade absoluta da reforma, tão propalada, por vezes, não é razoável em função destes dados. De qualquer maneira, os estatutos da reforma pombalina têm afirmações de princípio verdadeiramente ousadas, do ponto de vista científico, não podemos deixar de o reconhecer, não é? Por exemplo, a ideia de que estas ideias que estão aqui, que a filosofia é a ciência geral do homem, que abraça e compreende todos os conhecimentos à luz da razão, e que à luz da razão tem alcançado e há de alcançar em Deus, no homem e na natureza, portanto, e depois a importância dada às matemáticas e às ciências experimentais. O que é interessante é a obra de propaganda que o Marquês de Pombal vai fazer desta reforma. E aqui têm um exemplo disso, numa carta. Quero também chamar a atenção que os estatutos foram traduzidos para latim pelo padre Pereira de Figueiredo, com o propósito de terem larga divulgação na Europa. E realmente há uma edição da imprensa régia destes estatutos vertidos para latim, porque originalmente os estatutos estão em vulgar, não é? E a verdade é que numa carta ao reitor da Universidade de Coimbra, de 6 de novembro de 72, o Marquês de Pombal diz isto: os estatutos da nossa universidade fazem um tão grande objeto na expectação das nações estrangeiras que hão fazer outro tão pungente estímulo da raiva jesuítica que, sempre o problema do calcanhar daqueles, não é? Que para um ou outro princípio, os livreiros do norte da Europa, se hão de dar todo o movimento em os fazer traduzir para ganhar dinheiro. Eu estava absolutamente convencido de que esta obra iria ter uma magna divulgação em toda a Europa e portanto, que era indispensável a tradução para que
a obra da reforma da universidade fosse conhecida a quem ela emana. É claro que eu poderia continuar, mas o que importa agora saber é até que ponto é que esta divulgação foi feita. Nós sabemos que o Frei Manuel de Cenáculo, em correspondência com Mayans, divulga os estatutos, e eles foram conhecidos em Espanha e foram até criticados e apreciados por este ilustrado espanhol Mayans, professor da Universidade de Valença. Sabemos também que as novelas Ecclésiastique de pendor jansenista publicaram algumas notícias relativas à reforma universitária de Coimbra, mas é preciso fazer investigação para além fronteiras para perceber melhor o eco das reformas. Agora, há um aspecto que eu gostaria, para terminar, de salientar, é que a reforma teve continuidade. Eu não vou poder hoje falar desses aspectos, recorrendo às atas das congregações para ilustrar isso. Temos aqui este pequeno apontamento para a reforma da Faculdade de Filosofia do Bonifácio de Andrade e Silva, escrito em 17 de janeiro de 1807, e que propõe a fusão da Faculdade de Filosofia com Matemática, ideia que ele depois vai desenvolver no escrito posterior, que o Carlos Alves até estudou na sua tese. Portanto, mas a ideia seminal está aqui, neste pequeno apontamento. São 5 ou 6 páginas, aqui está a primeira e a última página apenas. Queria apenas chamar a atenção que se nós, neste momento, ainda não reunimos elementos suficientes para demonstrar a insuficiência publicitária de Pombal neste campo, porque a Europa, nos anos 80, já não estava com a cuidado que tinha nos anos 60 para estas questões, de facto, mas temos que ir à procura de maior documentação. Não podemos deixar de contrariar a tese do Teófilo Braga. Isso não podemos deixar. A tese do Teófilo Braga, quer dizer, que toma a reforma pombalina como uma espécie de fiat lux, não é? Do movimento científico em Portugal, no século XVIII, e, por outro lado, tem esta afirmação, perfeitamente para nós insustentável, que é esta: os moldes pombalinos foram de tal forma sustentados que, no centenário da Reforma, de 1872, todos os trabalhos críticos sobre a universidade concluíram que a obra do Marquês de Pombal se mantinha inquebrantável, quando ela começou logo a ser revista em 1801, 1803, 1807, 1811, por aí fora, e estancou porque a força da guerra civil também quase que ia paralisando os trabalhos na universidade. E era isto que eu tinha para vos dizer, e agradeço muito a vossa paciência. Muito boa tarde. Eu queria começar por agradecer para já a organização destes seminários, o facto de me fazerem partícipe desta magnífica iniciativa de jovens investigadores. É bom ver que as coisas continuam e crescem. O meu primeiro agradecimento vai para eles, vai também para a professora Ana Cristina por me ter facultado o seu texto em primeira mão, para eu poder alinhar algumas ideias que irei agora expor. Quero agradecer a todos os presentes, enfim, o terem vindo, terem a paciência de me ouvir. E, enfim, feito este agradecimento, eu queria acentuar 2 ou 3 ideias que irão culminar, de facto, numa interrogação final. A primeira ideia que se depreende da comunicação e da conferência que nos foi feita agora é que a reforma tem que entender-se como um processo. Aquele momento de 29 de setembro de 1772, em que são entregues os estatutos, é um epicentro de um processo que se tinha vindo a desenrolar até aí e de um processo que irá desenrolar-se a partir daí. Essa é uma vantagem de perspectiva que é necessário conservar e dando-nos conta de que a universidade está também no epicentro de uma rede não só temporal ou de um percurso temporal, mas também de uma rede de comunicação
onde converge todo um conjunto de ideias, de iniciativas, que depois, logicamente, terão ou não terão resultado. Eu referi exatamente esta ideia com o conceito de gestação, uma longa gestação num trabalho recentemente publicado, exatamente há pouco foi aqui indicado. A gestação, para mim, tem a ideia de um embrião que existe no interior de uma realidade, que se desenvolve e que, naturalmente, depois irá eclodir no novo indivíduo, que, naturalmente, costuma ser ainda indefeso e em processo de crescimento. Irei adotar, fundamentalmente, um ponto de vista não tanto da sementeira de ideias e da sementeira de projetos que é feita à volta da universidade, mas da recepção. Como é que é feita a recepção? Quais os entraves à recepção? Veio uma ideia, um magnífico texto de António Vieira, saiu o semeador a semear a sua semente. O sermão da 60ª. Uma parte caiu no caminho, foi pisada pelos homens e as aves do céu comeram-na. Outra parte foi para os pedregulhos. Brotou, mas não tinha umidade para poder vingar. A outra caiu entre as silvas. As silvas cresceram e abafaram-na. Só uma parte caiu em boa terra e então deu 100 por 1. A ideia que eu gostaria de aqui veicular é que se trata de uma situação claramente dialética de tese e antítese. O pré-reforma tem que ser entendido neste aspecto de tese e antítese. Antes de mais, estamos perante uma universidade bicéfala, não há uma universidade, há dois elementos de uma universidade. Parafraseando Dona Luísa de Guzmão, quando falava da sua regência, a Dom Afonso VI dizia: o governo é monstruoso, tem duas cabeças. E, de facto, a universidade é bicéfala, tem as faculdades maiores e depois tem a Faculdade das Artes, onde se ensinam humanidades e filosofia. Isso explicará porque é que a medicina é o elo fraco, é o ponto fraco de toda esta realidade. Porque a medicina está, desde longa data, diretamente dependente da filosofia. E a filosofia não é ensinada nas escolas maiores, a filosofia é ensinada por outro agente. Um agente eclesiástico, um agente com a sua personalidade própria, e esse facto é um facto estrutural que não tem nada a ver com a boa vontade dos homens. Tem a ver com uma estrutura que será necessário modificar. Na Faculdade de Medicina seguem-se os textos galenistas, o texto de Avicena, conforme mandam os estatutos. E segue-se o texto de acordo também com os princípios aristotélicos que são ensinados na Faculdade de Filosofia. É assim que temos que as anatomias são feitas em carneiros, por causa de uma mentalidade que achava que seria sacrílego tocar no corpo humano. Os próprios estatutos, quando mandam dar cadáveres para as anatomias, dizem de estrangeiros, de gente não conhecida, de forma a não provocar escândalos. Claro que havia alternativas, e havia uma alternativa crítica, como foram os anatómicos do Hospital de São José, do Hospital Todos os Santos, será depois de São José, Monraveio Roca e Bernardo Santucci, que eles próprios tinham já um pensamento mais avançado e criticavam duramente aquilo que havia na Faculdade de Medicina em Coimbra. A Faculdade de Medicina estava minada por uma polémica interna que não era de caráter científico apenas, mas era de caráter também relacional. Os lentes davam-se mal. Os lentes andavam em contínuas quesílias. Poderíamos pensar que tinha que haver algum sobressalto científico. E houve alguns exemplos disso. Um deles é exatamente aquele que já foi mencionado, Bernardo da Silva Torres. Bernardo da Silva Torres, a uma certa altura, patrocina umas conclusões
que Figueiredo vai dizer são tiradas completamente de Descartes e tão mal soantes, como se vê das próprias conclusões. O que é que Bernardo da Silva Torres tinha pedido ao seu discípulo, ou tinha apadrinhado num dos seus discípulos? Uma coisa que vale a pena citar. Por isso, diz ele, se vamos analisar os canais pelos quais a saliva vem à boca, por isso erram aqueles que dizem que os que cospem depois da comunhão pecam e fazem uma inconveniência grande. Tocou num ponto sensível daquilo que era a ortodoxia católica e, logicamente, Bernardo da Silva Torres, para além de mau feitio, que é de facto um homem, não chegou a ter a propriedade de uma cadeira, foi só lente condutário, estava só para as deixas, para as substituições, mas, logicamente, a uma certa altura, estávamos aqui dentro de uma contestação que assumia fóruns também de um pouco iconoclastas. E é por isso que a reação a Bernardo da Silva Torres é tão violenta. Mas o ponto crucial, e onde se vê de facto esta contradição interna, é no concurso para a cadeira de Anatomia 1738-39. O concurso é aberto por iniciativa de um lente da Universidade, do Dr. Manuel Dias Ortigão. Portanto, não é uma imposição régia, é uma petição do lente de cirurgia que quer averiguar se há ou não há gente que perceba de anatomia na Universidade de Coimbra. E sendo aberto por essa iniciativa, depois o que nos importa será verificar os pareceres dos vogais, que eram os lentes das outras faculdades, que era o reitor, que era o cancelário, e que mandavam pareceres à mesa da consciência e ordens, a partir do qual a mesa da consciência e ordens iria, logicamente, tomar as suas decisões. São todos unânimes num aspecto. São todos unânimes. É muito importante a anatomia. A anatomia é essencial àquilo que é essencial ao estudo da medicina. Todos os vogais são desse parecer. Há, de facto, uma corrente nesse sentido. Onde se discorda, o reitor é mais acutilante nisso, o reitor é muito assertivo, dizendo é importante e é necessário que se vá estudar fora. O Dr. Manuel Reis e Sousa, que era lente de prima, o lente do topo de carreira, tem um parecer interessantíssimo, diz ele, sim senhor, a anatomia é muito necessária, e eu sigo os modernos. Cita Malpighi, cita Balívio, cita outros autores modernos, eu sigo os modernos. Simplesmente, e aqui está o nó da questão, está o calcanhar daqueles. Os modernos estudam-se pelos livros, estudam-se pelas belíssimas estampas que eles trazem nos livros, nada de sujar as mãos a dissecar cadáveres. Isso é dos cirurgiões. Ou seja, o grande preconceito aqui não era já da ordem de respeitar o cadáver humano, era da ordem de ver que era indigno de um médico fazer anatomias. Tinham que ser os cirurgiões, que na presença do médico deviam fazer as anatomias. E esse divórcio entre medicina e cirurgia é o calcanhar daqueles da possível renovação da medicina. Era um dilema difícil de superar numa sociedade que considerava que as artes mecânicas eram desqualificantes. Se alguém queria concorrer para magistrado, tinha que demonstrar que os seus ascendentes não tinham exercido a profissão manual. Era a sociedade, no geral, que estava, de facto, a bloquear também este tipo de abertura. E o dilema que nos dá conta, o dilema que vimos no professor de medicina, de prima de medicina, é também um pouco o dilema jesuítico. Não podemos falar da reforma e dos preparativos da reforma sem, de facto, falarmos dos jesuítas. Os jesuítas têm uma forte tradição científica. Basta pensar em nomes como Cristóvão Clávio ou Athanasius Kircher, ou no nosso próprio Inácio Monteiro, imediatamente antes da reforma,
que defende a necessidade do cálculo matemático para tudo. Não podemos deixar de pensar no padre Giovanni Battista Carbone, que é vai ser membro da Royal Society em 1729, mas que em 1720 está por aqui, por Coimbra, e aconselha que a torre da universidade seja em patamar para nela se instalarem instrumentos matemáticos, ou seja, instrumentos de observação astronómica. E, contudo, é Pourtant, defendem o sistema aristotélico e defendem-no como base fundamental da ortodoxia. Estava em causa, de facto, um dogma fundamental daquilo que era o catolicismo, o dogma da transubstanciação. As outras ideias, as outras filosofias que no edital de 1746 são mencionadas, nomeadamente Descartes e Gassendi, portanto, Descartes defende a unidade da matéria, a continuidade da matéria, a matéria como res extensa. Gassendi, uma filosofia atomista. São filosofias monistas, são filosofias de um só princípio. A filosofia aristotélica tem dois princípios. Um princípio da continuidade da substância e um princípio da mudança, os acidentes. Ora, isso era fundamental para explicar racionalmente aquilo que os católicos denominam como transubstanciação. Quando o pão se transforma no corpo de Cristo, segundo a sua fé, muda-se a substância, não se mudam os acidentes. E aí havia uma dificuldade praticamente intransponível. Espero não demorar muito mais para vos dizer também que isto nos conduz àquela proposta radical de Ribeiro Sanches com a exclusão da Faculdade de Teologia e da Faculdade de Direito Canónico da sua Universidade Real. Ribeiro Sanches estava um pouco à frente do seu tempo. Naturalmente, tomando como modelo Göttingen e Turim, não se dava conta, eventualmente, que em Turim, na Faculdade de Turim renovada em 1720, havia uma Faculdade de Teologia, havia uma Faculdade de Direito Eclesiástico, que em Göttingen, creio que haveria também Teologia, mas, para além disso, estava, digamos nós, em contraciclo com aquilo que era uma realidade também ela própria intransponível, ou seja, que o financiamento da universidade era feito à base de rendimentos eclesiásticos, nomeadamente os dízimos, e que na afetação desses rendimentos, o poder eclesiástico, nomeadamente o poder de Roma, tinha que ser ouvido. Não havia separação de poderes, e a força do poder eclesiástico era exatamente essa. De uma certa altura, aquilo que era a base do financiamento da universidade, aquilo que eram as condições de possibilidade de existência da universidade, dependiam da anuência do poder eclesiástico, fundamentalmente do poder eclesiástico romano. Já para não falar de que a rede estrutural da autoridade eclesiástica, que são os bispos, que é o episcopado, depende literalmente quer da apresentação do rei, quer da aceitação da autoridade pontifícia. Portanto, de facto, no tempo, aquilo que é a recessão, os espinhos que matam a semente são muito fortes e são muito determinantes. E chegamos então àquilo que para mim, e não vou demorar muito mais, aquilo que para mim é a pergunta crucial. Seria possível uma renovação a partir da boa vontade dos professores, sem a intervenção do poder régio? O único que tem capacidade, que tem competência legal para mudar os estatutos, que tem, de alguma forma, tem a faca e o queijo na mão para mudar os estatutos. Logicamente que a resposta seria negativa. Não seria possível, se não houvesse uma intervenção do poder régio a mudar a norma estatutária que regia a universidade em todos os seus aspectos, não seria possível a renovação e a reforma, e daí a importância que é preciso dar ao Marquês de Pombal. Foi o único que teve a coragem de, a uma certa altura,
a enverdar por uma situação de confronto. Primeiramente, não já totalmente de confronto, porque o Marquês de Pombal, a partir de 1760, começa a asfixiar o corpo. O Marquês de Pombal, ou a Mesa da Consciência, ou, digamos nós, o Governo Central, começa a asfixiar o corpo docente da Universidade. A partir de 1761, nenhum professor progride na carreira, nenhum professor entra de novo, nenhum professor é jubilado. O corpo docente vai sendo deixado morrer por inanição, a ponto de, nas vésperas da reforma, haver queixas, dizem, não temos professores para fazer exames. E, de facto, chega-se à reforma com diminutos professores, sobretudo nas faculdades jurídicas. Só há bastantes em medicina, a medicina continua a ter os seus professores, e o Marquês de Pombal tem depois uma atitude, o Marquês de Pombal, aí nesse caso concretamente, tem uma atitude que é uma atitude política. Não expulsam os professores, jubila-os, ou seja, dá-lhes, põe-nos fora de funções, mas com 2/3 do seu ordenado. A muitos dá conesias, ou seja, dá benefícios eclesiásticos, que a uma certa altura, e há pouco falava do financiamento, é necessário ver que o mundo eclesiástico representa, talvez, não digo o maior, mas dos maiores empregadores do antigo regime a partir dos benefícios eclesiásticos, e, logicamente, dá-lhes esses benefícios eclesiásticos, sobretudo canonicados, e não os expulsa. Conservam, há um professor de teologia que fica, Frei Pedro Tomás Sanches, de resto, põe tudo de lado, mas vai buscar para a Faculdade de Leis todo um conjunto de substitutos que tinham servido antes da reforma. E mesmo na Faculdade de Medicina, o professor que vai ser o professor de um dos principais professores da Faculdade de Medicina é um antigo formado na universidade antiga. É claro que a uma certa altura essa asfixia a que ele se mete a universidade vai ser também corroborada com um cuidado muito especial no que diz respeito à abolição dos estatutos. Eu não digo assim, bom, os estatutos são derrogados. Tenho cuidado de justificar longamente aquilo que vai ser a abolição dos estatutos antigos, e vai fazê-lo a partir do compêndio histórico que é elaborado pela Junta da Previdência Literária, mas o compêndio histórico é um silogismo aristotélico. No seu conjunto, é um silogismo aristotélico. Os jesuítas são os autores dos estatutos. Ora, os jesuítas são uma corporação moralmente desqualificada, e todo o apêndice à segunda parte é uma demonstração dessa desqualificação dos jesuítas em termos morais, por causa do probabilismo, por causa de defenderem, de facto, a origem do poder nos povos, uma temática que foi muito versada na Restauração, e, portanto, os jesuítas são desqualificados. Portanto, se eles são os autores dos antigos estatutos, logicamente os estatutos devem ser abolidos. Havia uma dificuldade enorme, que era exatamente essa de os antigos monarcas como protetores da universidade, terem jurado exatamente esses mesmos estatutos. E é por isso esta longa demonstração que o Marquês de Pombal faz. A reforma faz-se, a reforma é um embrião também que depois irá desenvolver-se, e um dos primeiros resultados da reforma, a meu ver, é a Academia Real das Ciências, que é a materialização da Congregação Geral das Ciências, que junta as 3 faculdades de Medicina, Matemática e Filosofia. É a transposição dessa Congregação Geral das Ciências. Interessante notar que nesta arrumação das ciências nós vamos encontrar na Reforma Pombalina, já vamos ver no terceiro teto da biblioteca, foi pintado por volta de 1726. Aí, sob a designação de Natura, aparece-nos exatamente a medicina, aparece-nos a matemática e a filosofia, dizendo, com a matemática e a filosofia, eu consigo abarcar todo o universo, céu e terra. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Sr. Professor, pela sua
pelo seu comentário científico e esclarecimentos sobre aqui a reforma pombalina e os seus antecedentes. E, sem mais delongas, portanto, daria início, então, ao debate, à discussão para a colocação de eventuais questões. Estou aqui a ver também alunos, portanto, não só os colegas, mas